Acho que a maioria das pessoas conhece os principais benefícios do potássio. Coisas como apoiar um coração saudável, manter níveis saudáveis de açúcar no sangue e equilibrar os fluidos corporais. No entanto, o potássio tem benefícios inesperados e muito interessantes, e penso que deveria conhecê-los. De todos os minerais, o potássio é aquele de que necessitamos em maior quantidade. Precisa de 4.700 mg de potássio todos os dias. Para outros nutrientes, não precisa sequer de uma fração dessa quantidade. A necessidade de uma quantidade tão elevada de potássio é única, porque apoia principalmente duas áreas fundamentais. Músculos e nervo. Tem estas pequenas bombas minúsculas. São chamadas de bombas de sódio-potássio. Existem milhares de milhões delas nos músculos e no sistema nervoso e permitem que os músculos e os nervos funcionem. Além disso, é necessário para a produção de energia. Agora, deixe-me abordar alguns pontos realmente importantes sobre o potássio. Primeiro, por que é que temos carência? Porque a pessoa média, especialmente no EUA, consome apenas uma chávena e meia de vegetais por dia, e os vegetais são provavelmente uma das melhores fontes de potássio. E é por isso que uma chávena e meia de vegetais nem sequer chegará perto da quantidade que necessita. Para chegar perto das 4.700 mg, terá de consumir entre 7 a 10 chávenas de vegetais e outros alimentos que contenham potássio. Se pesquisar alimentos ricos em potássio, vão dizer-lhe coisas como fruta, vegetais, cereais integrais e leguminosas. Ora, quando consome meia chávena de cereais integrais, vai obter menos de 200 mg de potássio e, além disso, os cereais integrais contêm ácido fítico, o que bloqueia os minerais, especialmente o potássio. Especialmente fósforo, zinco, cobre, magnésio, manganês. Por isso, os cereais integrais não são uma boa fonte de potássio ou de minerais. Agora, pode perguntar, e quanto aos cereais refinados? Onde processa cereais refinados, perde os minerais e toda essa farinha refinada transforma-se em glicose. E isto requer potássio para ajudar a armazenar a glicose. Por outras palavras, quanto mais cereais refinados ou açúcar consumir, menos potássio terá, porque ao armazenar esse açúcar como glicogênio, o potássio ficará bloqueado, deixando-o com uma deficiência de potássio. Agora, como nota lateral, para quem segue a dieta cetogénica, quando faz keto e muda o seu combustível de queimar açúcar para queimar gordura, vai utilizar esse açúcar armazenado, esse glicogênio armazenado, e isso libertará uma grande quantidade de líquidos dos seus tecidos. E com essa perda de líquido, vem a perda de eletrólitos, incluindo potássio. É por isso que, quando começa a dieta cetogénica e não repõe esse potássio, pode sentir a fadiga do keto. Agora, e quanto a obter potássio da fruta? A fruta contém algum potássio. Por exemplo, uma maçã dar-lhe-á um pouco menos de 200 mg de potássio. Mas ainda assim precisamos de 4.700. Portanto, imagine quantas maçãs teria de consumir. E depois, o que acontece a todo esse açúcar que vem com a fruta? É por isso que a fruta também não é a melhor fonte de potássio, porque vem acompanhada de muito açúcar. Agora, e quanto ao peixe ou à carne de vaca? O peixe fornece-lhe potássio. Por exemplo, meio filete fornece-lhe até 600 mg de potássio. 3 onças de carne de vaca fornecem-lhe 270 mg de potássio. Portanto, todos os outros alimentos contribuirão para satisfazer as suas necessidades de potássio. Agora, uma batata. Uma batata média fornece-lhe 800 mg de potássio. Mas, ao mesmo tempo, também lhe dará muito amido. É por isso que não queremos consumir batatas. A melhor fonte de potássio são os vegetais de folha, abacate e alguns vegetais verdes. Por exemplo, acelgas, folhas de beterraba. E a outra vantagem de comer vegetais suficientes é que também lhe fornecem magnésio. Uma coisa interessante sobre o potássio é que, se tiver falta de magnésio, pode ter falta de potássio. É por isso que ambos os minerais são necessários em conjunto. Podemos ter falta de potássio através da dieta. Esta é uma causa muito comum. No entanto, quanto mais stress tiver, mais potássio perde. Quanto mais açúcar comer, quanto mais cafeína consumir, quanto mais álcool ingerir, menos potássio terá no seu corpo. Por exemplo, os diuréticos são uma causa comum para a falta de potássio nas pessoas. Se consumir demasiado sal, pode ter falta de potássio, porque o sódio e o potássio trabalham em conjunto. É por isso que, quanto mais sal consumir, mais potássio necessita. E isto também significa que, quanto mais potássio consumir, mais sal necessita, porque ambos funcionam em proporções normais. No entanto, geralmente precisamos do dobro de potássio em relação ao sódio presente no sal. Quando se magoa ou é submetido a uma cirurgia, o seu corpo elimina potássio. Muito bem, agora vamos mergulhar em alguns benefícios inesperados do potássio. Número 1. Benefícios cognitivos.
Mencionei que os nervos e os músculos precisam de potássio, certo? Pois bem, adivinha o que aconteceu? O seu cérebro tem nervos. É por isso que o seu cérebro precisa de potássio. E, quando tem potássio suficiente, apoia a função cognitiva, a memória, o foco e a concentração. E quando tem uma deficiência de potássio, fica um pouco confuso. Número 2. Apoio ao cerebelo. O que é o cerebelo? É a parte posterior do seu cérebro e está relacionado com movimentos coordenados e controlados. E é por isso que, se tiver uma deficiência de potássio, pode ficar um pouco descoordenado. Pergunto-me, quantas crianças descoordenadas têm apenas uma deficiência de potássio? Porque a criança média provavelmente não consome potássio nenhum, consomem demasiada comida de plástico ultraprocessada. Muito bem. Número 3. Apoio ao humor. O potássio apoia o seu humor. O potássio pode tirá-lo do modo de luta ou fuga, ou seja, de um estado em que o sistema nervoso simpático é dominante. É por isso que o potássio é realmente bom para pessoas que estão sob stress. O potássio é muito importante para acalmar uma pessoa. O potássio pode ajudar uma pessoa a sentir-se mais enérgica e a recuperar. O potássio torna uma pessoa menos irritável, menos ansiosa e menos receosa. É por isso que o potássio é realmente muito importante para o stress e, além disso, o stress consome potássio. Muito bem. Número 4. O potássio torna os seus músculos mais fortes. Isto significa que ficará menos cansado quando fizer exercício. Agora, para ser totalmente transparente, eu vendo um pó de eletrólitos com elevado teor de potássio e sugiro que faça uma experiência consigo mesmo em relação ao exercício, porque poderá notar uma melhoria na resistência naquelas alturas em que toma esse pó de eletrólitos. No entanto, como nota lateral, quando tomar um pó de eletrólitos com elevado teor de potássio e fizer exercício, certifique-se de que adiciona também mais sal marinho, porque quando transpira, perde sódio, além de potássio, e pode sentir fadiga devido à perda de sódio, tal como acontece com a perda de potássio. Está bem. O número 5, o potássio, pode protegê-lo contra câimbras nas pernas. Muitas pessoas pensam que as câimbras nas pernas são sempre causadas por uma deficiência de magnésio. No entanto, também pode ter câimbras nas pernas devido a uma deficiência de potássio. Também, o número 6, o potássio, equilibra o efeito do excesso de sódio. Como disse anteriormente, o potássio e o sódio trabalham em conjunto e, por isso, uma pessoa média com uma dieta normal terá um equilíbrio com mais sódio do que potássio. E é por isso que todas essas coisas que houve sobre os aspectos negativos do excesso de sal são, na verdade, uma deficiência de potássio. Porque o potássio protege-o contra os efeitos secundários do excesso de sal e o excesso de sal é uma das causas da falta de potássio. E o número 7, o potássio, pode ajudar a regular os movimentos intestinais. Por isso, protege-o contra a obstipação. Porquê? Porque, como disse anteriormente, o potássio está relacionado com os músculos e os nervos, e o seu cólon é músculo liso. E se tiver falta de potássio, esse músculo liso não funcionará como deveria. E penso que o próximo vídeo mais importante que deve ver é este sobre eletrólitos. Dê uma vista de olhos.